Glória a Deus, louvado, adorado, exaltado seja o santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Este é um momento da ministração da palavra de Deus e eu quero convidar a você, meu irmão, a você, minha irmã, que ainda não é inscrito em nosso canal do YouTube Evangelista Marionei, faça a sua inscrição, dá aquele like, compartilhe o vídeo, para que mais pessoas possam ser abençoadas por Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora exatamente 21h04, hoje é sexta-feira, dia 29 de agosto, do ano de 2025, e está conosco diácono Júlio César Biana. Nós já se conhecemos mais ou menos, eu acredito, uns 20 anos, eu acho, por aí, né? Por aí. Sei que faz bastante tempo, né? Nós temos até um testemunho parecido, né? Um testemunho semelhante, né? Nós praticamente na mesma época, né? Nós já comentamos aqui numa transmissão, né? Numa outra gravação, numa outra ministração, né? Que o diácono Júlio esteve aqui, né? Sobre a gente, né? Ter um testemunho, né? Que hoje a gente está firme, né? Servindo a Deus, né? Fazendo a obra de Deus e uma vez nós chegamos até a usar drogas junto no passado, né? Isso há muitos anos atrás. E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, libertos e servindo a Deus, né? Pregando, orando, louvando e ganhando almas para o Senhor Jesus Cristo. Então, eu estou falando aqui para dar um tempo para o irmão compartilhar, né? Dar um tempinho para ele compartilhar ali rapidinho, que depois eu vou estar, né, compartilhando essa live, esse vídeo, essa transmissão também nos grupos do Facebook, no story do Facebook, no status do WhatsApp, nos grupos do WhatsApp. Vou estar compartilhando, né, com os irmãos, com as irmãs, para que todos possam assistir e ouvir a palavra de Deus. Então fique atento, meu irmão, fique atento, minha irmã, né? Espera aí, acalma o teu coração, né? Como diz o louvor, aquele louvor do cantor Anderson Freire, acalma o teu coração, né? E vamos, né, ouvir a palavra de Deus que vai ser ministrada, como eu disse, né, pelo diácono Júlio César Biana. Tenho certeza que, né, Deus já o capacitou, né, com sabedoria, com entendimento, com discernimento, com a inteligência, com bom raciocínio, com bom intelectual, né, e vai passar aí uma mensagem, né, à luz da Bíblia, né, à luz das Escrituras, uma mensagem clara e fácil de você entender, de você absorver. Amém? Glória a Deus. Então, a partir desse momento, né, o irmão já está com a oportunidade. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a todos que ouvem essa programação. É um motivo de muita alegria estar aqui, novamente nesse programa aqui com o meu amigo Marionei, né, que já nos conhecemos de uma longa data. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos, com todos aqueles que ouvem a programação, a respeito do futuro. Nós muitas vezes nos preocupamos, o que será que vai acontecer no futuro comigo, né? E há um futuro eterno aguardando todo e qualquer ser humano. Esse futuro ele não vai ser o mesmo para todas as pessoas, mas será um futuro eterno, tanto bom quanto também ruim. Eu quero aqui fazer duas leituras, e nessas duas leituras depois nós vamos estar ministrando
e falando hoje sobre escatologia, as coisas futuras que vão acontecer daqui até a chegada do reino de Deus. Porque a nossa vida ela tem um propósito, né? Nós não vivemos, né? Nós estamos emprestados nesse mundo. Jesus, quando ele orou pelos seus discípulos, ele disse, não são desse mundo, né? Assim como eu desse mundo não sou, né? E nós geralmente nos preocupamos. Tem gente que consulta horóscopo, né? Essas coisas assim, né? Mas a Bíblia nos fala o que vai acontecer no futuro. Não precisa recorrer a essas coisas, né? Veja que em Daniel, no capítulo 12, no versículo 2, tem uma grande verdade, uma verdade muito importante para mim e para a tua vida, que vai dizer assim, ó, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Essa é uma grande verdade. E veja que a morte ela não é o fim, nem para quem obedece a Deus, nem para quem não obedece, né? Nem para aqueles que não querem saber de Deus. Haverá um futuro eterno para todo e qualquer ser humano, né? Mas esse futuro eterno não vai ser o mesmo para todos. Para uns vai ser um futuro de vida eterna, para sempre, viver para sempre. Para outros, vergonha e desprezo também eternos. Então veja que é muito importante. E esse futuro nós estamos plantando hoje, né? Na nossa obediência ou não. Infelizmente, nós vivemos hoje em dia numa sociedade que faz um descaso com as coisas de Deus, né? E, infelizmente, um dia isso vai ter um preço, né? Às vezes as pessoas olham para nós, crentes, e pensam assim, mas capaz que eu vou ser crente, para que eu vou renunciar, deixar de curtir os prazeres da vida, né? Mas um dia a conta vem, né? Nós servimos a Deus e renunciamos o pecado, renunciamos aquilo que contraria a palavra de Deus, porque nós sabemos que há um futuro eterno nos esperando. Também, um outro versículo que eu quero compartilhar aqui, é o que o próprio Jesus falou, quando ele disse, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Veja que a primeira leitura que nós fizemos em Daniel, capítulo 2, versículo 2, ela fala sobre o que vai acontecer com as pessoas que morreram. O que estiverem mortas, né, quando Jesus voltar. Aqui fala sobre as pessoas que estiverem vivas quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Um será levado, outro será deixado. Eu quero então partir falando sobre os sinais da vinda de Jesus, que está em Mateus capítulo 24, no versículo 3. Os discípulos de Jesus perguntam para ele, versículo 3, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos, em particular dizendo, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus vai responder, daqui para frente vai ser a resposta de Jesus. Veja que Jesus, ele vai, entre as coisas que ele vai dizer, ele vai falar assim, que cuide que ninguém, acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aqui, Jesus ele está falando sobre religiões, né? Hoje em dia nós vemos muito, tem religião para tudo que é gosto, né? Tem igreja para tudo que é gosto, e tem, inclusive, a gente vê algumas aberrações aí, que tem, por exemplo, tem a igreja evangélica dos gays, né? Inclusive, que distorce a palavra, né? E tem uma Bíblia de estudo, inclusive, procurando buscar razões para isso, né? Então, existe igreja para tudo que é tipo de pessoa, né? As pessoas podem escolher, essa aqui me agrada mais, né? Mas a igreja que salva realmente é aquela que obedece os mandamentos de Deus, né? Então, quando nós optarmos por uma religião, nós temos que ver se essa religião realmente obedece os princípios de Deus e se ela vai realmente nos conduzir ao céu. E isso é algo dos nossos dias, né? É algo que está acontecendo, que Jesus profetizou, que nos últimos tempos haveriam muitas e muitas religiões, muitas opções disso. Também ele vai falar sobre guerras e rumores de guerras, né? Nós vemos desde 1914, aconteceu a primeira grande guerra mundial, e até hoje nós vemos, aí essas guerras que têm acontecido aí, em torno ali de Israel, né? Sempre vão haver, sempre estão havendo. Então, é um outro sinal também
Vai falar também sobre doenças, né, sobre pestes, né, doenças. Nós vemos aí que quando a medicina consegue encontrar a cura para uma doença, aparece uma outra doença misteriosa e assim por diante, né, porque isso são profecias que se cumprem, né. Terremotos, a manifestação furiosa da natureza, essas enchentes, todas essas coisas que a gente vê acontecendo, são coisas que mostram os sinais da vinda de Jesus. Jesus, ele falou que essa geração, ele vai dizer que essa geração, a geração que presencia essas coisas, não passará até que chegue o fim. É claro, ele também vai dizer que acerca daquele dia e hora ninguém sabe, né? Nem os anjos no céu, nem o Filho do Homem, mas unicamente o Pai. Então, vejam, irmãos, que a pergunta é, o que vai acontecer quando Jesus voltar? Veja que esses são sinais, né? Jesus aqui ele descreveu a sociedade que antecede os dias da volta dele. E a gente vê que praticamente nada falta, né, para se cumprir. Então, a qualquer momento Jesus pode voltar, né? E a pergunta é, será que eu estou preparado? Você já se fez essa pergunta? Se Jesus voltar hoje, será que você está preparado para a volta dele? O que vai acontecer quando Jesus voltar? Como vai acontecer, né? E o que vai acontecer com as pessoas que estiverem vivas e também as pessoas que estiverem mortas? O que vai acontecer quando Jesus voltar? Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13, ali o apóstolo Paulo ele está explicando, ele explica o que vai acontecer na volta de Jesus. Ele vai falar sobre o arrebatamento da igreja, né? É um acontecimento que nós aguardamos, né? É justamente por isso que nós servimos a Deus, né? Esperando e aguardando esse momento da vinda de Jesus para buscar a sua igreja. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, em diante, vai dizer assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu, veja que aqui quando ele fala sobre os demais que não têm esperança, são as pessoas que não servem a Deus, que não querem saber de Jesus, né? As pessoas que acham que elas têm tudo o que precisam, né? Então, eu não preciso de Jesus porque eu tenho tudo que eu necessito, eu tenho um bom emprego, tenho um bom carro, uma boa casa, né? E as pessoas, então, assim acham que não precisam. Essas são as pessoas que não têm esperança quando elas morrem, né? Porque elas sabem que terminou ali. Tem uma ilustração, uma vez eu ouvi alguém falando sobre que alguém perguntou para um homem de Deus, né, um servo de Deus, que ele estava enfermo e essa enfermidade que ele estava quase morrendo, mas ele estava com uma aparência tranquila, né? E alguém pergunta para ele, mas tu não tem medo de morrer? Tu não está tão tranquilo, né? E ele vai dizer, olha, ele vai dizer assim, se eu viver, Jesus vem me buscar. E se eu morrer, eu vou para junto de Jesus. Ou seja, em qualquer uma das duas hipóteses, eu vou estar com Jesus igual, né? E é assim que nós não temos medo da morte por causa disso, porque nós sabemos que para nós a morte ela é a passagem apenas dessa vida para uma vida muito melhor do que essa, uma vida eterna, né? Eterna com Deus. Veja aqui na continuação aqui de 1 Tessalonicenses, vai dizer assim, dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Aqui, o apóstolo Paulo, ele fala como se ele estivesse vivo quando Jesus voltasse. E é assim que nós temos que fazer também, né? Aguardarmos para agora, né? Para hoje, né? Para o nosso tempo, a vinda de Jesus, estarmos preparados. E ali, então, ele não veio na época do apóstolo Paulo, né? Mas ele dá um exemplo do que vai acontecer com quem estiver vivo quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Veja que a volta de Jesus ela vai se dar em duas etapas. Na primeira, ele não vai pisar na terra, né? Ele vai surgir nos ares e vai simplesmente arrebatar o seu povo. E o que vai acontecer? Olha só. Os que estiverem vivos, veja bem, não precederemos os que dormem, ele está dizendo. O que significa isso? Não precederemos os que dormem. Não chegarão a morrer. Quem estiver vivo, quando Jesus voltar, numa condição de obediência a Deus, não vai conhecer a morte, mas vai ver o seu corpo sendo transformado num corpo glorificado, né? E assim,
e depois, juntamente com os mortos, os que morreram em Cristo, ressuscitados, olha só, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja, aí os que morreram em Cristo ressuscitarão, e aí aqueles que estiverem vivos com o seu corpo transformado, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Né? E esse é um exemplo, veja que quando Jesus, na ressurreição de Lázaro, Jesus ele deu um exemplo do que vai acontecer, desse acontecimento. Quando a Marta, ela fala para Jesus assim, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque Jesus já havia falado para eles a respeito da ressurreição daquele dia. E Jesus vai dizer para ela assim, teu irmão há de ressuscitar. Mas ela diz, sim, eu sei, ele vai ressuscitar lá no último dia. Né? Mas Jesus vai falar para ela assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, como nós lemos aqui. Né? Os que morreram em Cristo ressuscitarão. Né? E todo aquele que vive e crê nunca morrerá, como também nós lemos, que aquele que estiver vivo quando Jesus voltar, não vai conhecer a morte, mas vai ver o seu corpo sendo transformado num corpo glorificado e vai partir então para a vida eterna, sem ter conhecido a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí se pergunta também o que vai acontecer, né, com as pessoas que morreram, mas sem adorar Jesus, né? Aquelas pessoas que morreram, mas que não criam em Deus, né? Aquelas pessoas que hoje rejeitam a Deus, né? O que vai acontecer com elas? Veja que nós lemos no começo ali sobre o arrebatamento, né? Nós lemos ali sobre a ressurreição dos mortos, né? E ali falando que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aqui nós vimos a ressurreição das pessoas que obedeciam a Deus. E aqui, lá em Apocalipse, no capítulo 22, lá em Apocalipse, no capítulo 19, ele vai falar então sobre o juízo final. Esse é o fim que aguarda as pessoas que hoje em dia fazem descaso com as coisas de Deus. Veja que, quem sabe, as pessoas acham que não é importante, que não tem necessidade de adorar a Deus. Né? Muitas pessoas pensam que Jesus já morreu para pagar nossos pecados, então eu posso pecar à vontade, né? E mesmo assim eu vou sobreviver, mesmo assim eu vou obter a vida eterna, mas não é assim não. Veja que aqui, em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 em diante, vai falar sobre o que vai acontecer com as pessoas que não querem saber de Deus. Vai dizer assim, ó. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel. Capítulo 20, versículo 11, diz assim, e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, esses aqui não são os mortos, aqueles que estavam em obediência, aqueles já foram arrebatados, já estão com Cristo aqui. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aqui eu imagino que dois livros, né? O livro das obras de cada um e o livro também, e um outro livro, que é a Bíblia. Né? Então, eu imagino a comparação. Jesus, quem sabe, com o livro das obras de cada um, e aquele livro das obras mostrando o que a pessoa fez de errado, porque ela vai ser julgada. Aqui é um julgamento. O crente, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, aqui não estão os crentes, porque é um julgamento, e o crente não vai ser julgado. E eu imagino, então, dois livros, o livro das obras e Jesus julgando, mostrando, olha, isso aqui é o que tu fez, está vendo? Isso aqui é o que tu fez. Mas, o que dizia no meu livro? Na Bíblia. Né? Na Bíblia. Aqui na Bíblia está dizendo que tu não podia fazer isso. Né? Então, veja que
vai haver uma comparação, os livros das obras de cada um, tá? Que estavam escritas no livro. E deu o mar os mortos, veja, que foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E então, olha só. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ou seja, aqui, eu até brinco quando leio essa passagem, que aqui a morte morreu. Porque a partir daqui não vai haver mais morte. Aqui, quem tinha que ser julgado já foi, né? Então, daqui para frente é o reino de Deus. Veja, ó, mas aqui tem um alerta. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, veja que esse é um final eterno e muito triste para quem não serve a Deus, conforme nós lemos lá no começo, né? Que todos que estão nos túmulos sairão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Quando Jesus ele fala sobre... algumas pessoas acham que no arrebatamento da igreja ali foi o fim, né? Que ali seria o fim. Quando ele chega e arrebata a sua igreja, porque ele diz que um será levado e outro será deixado, né? Mas o que acontece com quem será deixado? Quem será deixado vai, no caso, quando vai acontecer aqui na Terra o período do anticristo, que é a grande tribulação, também que se chama. É um governo, e esse governo ele vai ser de 7 anos literais, né? E é a última semana da profecia de Daniel. Daniel, quando ele orava pela libertação do povo de Israel lá, de Babilônia, né? Veio Deus, ele mandou uma resposta, mandou o anjo Gabriel entregar uma profecia para ele. A profecia das 70 semanas. Dessas 70 semanas, 69 semanas já se cumpriram. A última que falta se cumprir é a semana desse período do anticristo. Eu até vou ler aqui, não estava na minha programação de ler, mas eu vou ler esse Daniel 9 aqui, para a gente... Vou lendo aqui rapidinho. Daniel, capítulo 9, no versículo 27. Ele vai falar sobre essa última semana. Deixa eu achar aqui bem rapidinho. Tentar aqui achar rápido. Vamos ver se nós conseguimos achar rapidinho aqui. Glória a Deus. Jeremias, Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, no capítulo 9, no versículo 27, ele vai nos dizer... Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, bênção de Deus, meus irmãos. Enquanto o irmão vai procurando ali, já encontrei aqui. Já encontrou? Amém. Daniel capítulo 9, versículo 27 vai dizer assim, ó, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador, né? Então veja que ele firmará um concerto com muitos por uma semana, ou seja, uma semana de anos, são 7 anos, né? E na metade da semana ele vai fará cessar o sacrifício, ele vai proibir a adoração, porque o nome dele é Anticristo, desse governante mundial. É um homem que ele vai surgir como a solução para tudo, né? E as pessoas vão depositar sua confiança nele. Quando ele tiver todo o poder político e religioso nas suas mãos, ele vai mostrar quem ele é nessa metade da semana. Então ele vai começar a perseguir as pessoas que realmente que servem a Deus, né? E a partir... Mas quando realmente... Só que nesse período, aqueles que hoje servem a Deus com sinceridade vão estar no céu, sendo preparados por Deus para depois a descida com Jesus para governar no milênio, né? Que aonde fala o milênio, ele fala sobre o milênio, no capítulo 19 fala sobre o milênio, que a gente não vai falar aqui, né? Mas ali fala sobre o milênio, e os que, no caso, foram arrebatados, vão ser preparados por Deus no céu, e os que ficaram, sim, os que ficaram vão participar desse período aqui, mas ainda vai ter uma chance, só que nesse período aí não tem o Espírito Santo para dar livramento.
E aqui, ó, em Apocalipse 20, né, talvez você, tem pessoas que não gostam muito de estudar, né, a Bíblia, né, a palavra. Só que a Bíblia, as pessoas querem saber o que vai acontecer com elas, né? Eu me preocupo com o que vai acontecer com o meu futuro eterno. Por isso que eu leio escatologia, eu gosto de saber, porque eu sei que existe o céu e é uma realidade, Veja aqui o que aconteceu, por exemplo, com aquela parábola do rico e de Lázaro. Quem sabe Lázaro falou um monte de vezes para aquele rico, né? Sobre Deus. Eu tenho tudo, capaz. Eu não preciso, olha só, o Deus desse pobre coitado vai fazer alguma coisa para mim, né? Então, quem sabe aquele rico desprezou as palavras de Lázaro, né? Quando falava a respeito de algumas coisas. Mas quando ele chegou lá, que ele estava no inferno, né? E Lázaro no céu, ele vai fazer um apelo, vai dizer para Abraão, manda que Lázaro só molhe a ponta do dedo, né? Para me refrescar um pouco. Né? E ele vai dizer, não, mas esse lado aqui não tem contato com esse aí. Ele vai dizer, olha, deixa eu voltar lá para mim poder falar para minha família, né, sobre isso, que isso realmente acontece, que o inferno existe, né? Mas ele vai dizer, olha, se eles não ouvem nem os profetas que estão lá, eles vão te ouvir. Quer dizer, é um caminho sem volta. Imagina que a chance que nós temos de nos arrependermos, né, e nos voltarmos para Deus é hoje, é agora, e é antes de nós morrermos, porque depois que morreu, é tarde demais. Né? E também, quando Jesus voltar, também é tarde demais. Então, hoje, essa palavra ela é um alerta, né, para, quem sabe, muitas pessoas que estão aí, se perdendo nas coisas do mundo, né, se distraindo com as coisas do mundo. Jesus, ele fala, lá em Lucas 21, no versículo 36 em diante, ali, ele nos dá um alerta, né, para que nós venhamos, aleluia, ele vai dizer assim, ó, do 34 em diante, olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria e de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas. Que coisas? Evitar essas coisas do período anticristo que eu falei aqui, né, que é um governo contra Deus. De evitar todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Quando essas coisas estiverem acontecendo aqui, que nós estejamos em pé diante do Filho do Homem. Mas aqueles que ainda fizerem parte do período anticristo, que ficarem aqui, eles vão ter que alcançar a salvação através, dando a sua própria vida. Né? Veja que existe um comentário aqui, em Apocalipse, capítulo 13. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo 13. Que eu vou lendo aqui rapidinho. Vou procurando aqui. Apocalipse 13. Versículo 15 e 16, que vai falar sobre o anticristo, dizendo assim, ó, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Isso vai estar acontecendo na terra, quando aqueles que foram arrebatados estiverem lá no céu. Um será levado e outro será deixado. Os que forem deixados estarão participando disso aqui, mas os que foram levados estarão livres, né, disso, estarão sendo preparados por Deus no céu. Veja, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal tem um comentário a respeito desses dois versículos, dizendo assim, ó, mortos os que não adorassem a imagem da besta. Aqui diz assim, claro que aqui essa parte que eu vou ler aqui, ela é uma interpretação, né, de alguém, ela não é propriamente a Bíblia em si, mas ela é um comentário de estudo de alguém que fez essa interpretação, de um estudioso que fez essa interpretação, que diz assim, será baixado um decreto ordenando a morte de todos os que se recusarem a adorar o governante mundial e sua imagem. Noutras palavras, muitos que resistirem ao anticristo e permanecerem fiéis a Jesus, selarão a sua fé com suas vidas. Veja. Né? Também um sinal. O anticristo procurará obter o total controle econômico do mundo. Todo mundo será obrigado a adorá-lo e a receber um sinal
na mão ou na testa, a fim de poder comprar ou vender, identificando assim os adeptos desta religião mundial do anticristo. Quem recusar aceitar o sinal será procurado para ser morto. É o comentário que está aqui fazendo a respeito disso. Mas, lá no versículo 20, veja que os que ficaram, né, ainda vai ter aqueles que vão realmente selar a sua salvação com a sua vida. E aqui fala sobre isso, os que se salvaram nesse período, que não foram arrebatados, não subiram, os que ficaram, né, não será levado ou será deixado, foram deixados, mas conseguiram alcançar a sua salvação selando suas vidas. Dizendo assim, ó, Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, eles ainda conseguiram, se conseguiu alcançar. E depois, é claro, de tudo isso, depois do juízo final, ali conforme nós lemos, né, depois desses acontecimentos todos aqui, aí sim, aí chega o nosso tão aguardado, aquilo que Deus pretendia quando criou, né, o planeta Terra, quando criou o ser humano, né, o destino, aquilo que ele intencionou para nós quando nos criou, que é um novo céu e a nova terra. Aí sim, aí eu termino aqui lendo essa passagem, dizendo assim, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E olha só como vai ser. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Ou seja, não vai mais haver motivo para tristeza, né? As pessoas falam de governos de Lula e Bolsonaro, né? Mas o governante que eu aguardo é Jesus, né? Esse sim é o governante justo e que vai poder oferecer a felicidade para todos nós, né? Limpará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte. Imagina, não haverá mais morte, nunca mais morrer, é viver para sempre, viver 100 anos, 1000 anos, 1 milhão de anos, é nunca mais morrer, né? Nem pranto, não haverá motivo para tristeza, nem clamor e nem dor, né? Não haverão doenças, né? Porque já as primeiras coisas são passadas, né? E veja, e o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Então, essa palavra de hoje é um alerta, né, para que a gente venha a nos voltar realmente, sinceramente, para as coisas de Deus. Veja que não basta nós simplesmente estarmos numa igreja também. Veja que Jesus também ele falou a respeito de pessoas que faziam a obra de Deus, de Deus, e que não foram salvos. Quando ele diz assim, quando algumas pessoas que chegaram para ele e disseram assim, Senhor, não fizemos obras poderosas em teu nome, não curamos pessoas em teu nome. E ele vai dizer assim, afastai-vos de mim, vós, obreiros do que é contra a lei. Ele vai dizer, nunca vos conheci. Então não basta estarmos numa igreja, não basta ter uma carteirinha de membro. Eu costumo dizer que carteirinha de membro não é passaporte para o céu, né? As coisas de Deus, elas não são brincadeira, né? Essas palavras escritas aqui, elas não mentem, elas não brincam, elas são sérias, e o nosso futuro eterno está envolvido aqui nesse livro. Então que nós procuremos saber o que Deus quer de nós e procurarmos obedecer a Deus, né, para que nós possamos ter esse futuro maravilhoso no reino de Deus. Ok? Então, eu creio que é até aqui a palavra, né? Espero que tenha sido edificante para os ouvintes, né? E não vou passar, então, daqui. E louvado seja o nome do Senhor, agradeço por essa oportunidade. Amém, glória a Deus. Muito obrigado, diácono, né? Júlio César Biana. Vamos dar uma atenção aqui antes de eu comentar, né, alguma coisa, né, sobre ressurreição, sobre o arrebatamento, né, sobre
a vinda do Senhor Jesus, para nós tirar algumas dúvidas, vamos dar uma saudação aqui, né? Os que estão aqui, Flávia Bueno, glória a Deus. Roberto Lopes, Rose Nunes, Cristine Biana. Minha filha. Sua Roberto filha. Lopes meu primo. A Arione da Rosa Velmude. Arione também, o irmão Arione. Um abraço aí, irmão. Um abraço, Cristina. Um abraço, Roberto. E a Sandra Mara. Lucelena Leza. A minha esposa. Sua esposa. Lucelena. Ela botou aqui, ó. Mas que bênção. Esse aqui é o Celso Soares. Celso, meu cunhado. A sua esposa é a Lucelena, né? Lucelena, isso. Lucelena. Por glória a Deus. Ela botou amém, né? Que aqui pulou, né? Na hora que nós estávamos lendo ali. O Celso Soares, ele colocou, mas que bênção, meu cunhado, que Deus abençoe grandemente. Né? É isso aí. Então, o que eu queria saber, isso tudo vai acontecer num mesmo instante, né? É o que eu entendo. Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 17. Fala assim, ó, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Né? Então fala, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Está falando aqui que ele vai descer do céu com alarido, né, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então o arrebatamento e a vinda de Cristo vai ocorrer no mesmo instante, né? Sim. Tudo no mesmo instante. A volta de Jesus, ela vai se dar em duas etapas, né? Na primeira, ele vai surgir nos ares, não vai pisar na terra, e vai arrebatar a sua igreja. Tá, sim. E o arrebatamento, a palavra arrebatamento, ela vem da palavra rapto. É uma coisa muito rápida, num piscar de olhos, assim, num flash. Ele vai. Tá, primeiro vai acontecer o arrebatamento. O arrebatamento. Dos salvos. Sim, isso. Daqueles que hoje estão numa condição aprovada por Deus. Aqueles que, né, aqueles que fazem a vontade de Deus, que obedecem os princípios de Deus. Tá, mas nesse mesmo instante não vai acontecer também a ressurreição dos mortos? Sim. No caso. No mesmo instante do arrebatamento. O arrebatamento, dos salvos. Isso, o arrebatamento, os que morreram em Cristo, ou seja, aqueles que morreram numa condição aprovada por Deus, quando Jesus voltar, eles vão ressuscitar com o seu corpo glorificado. E os que estiverem vivos vão ver o seu corpo sendo transformado num corpo glorificado, conforme nós lemos em 1 No momento ali já do arrebatamento. E aí, tanto os mortos ressuscitados como os vivos transformados, né, eles vão ser arrebatados, né, com o Senhor, com Jesus, vão ser arrebatados nos ares. E nessa mesma linha de tempo começa na Terra aqui o período do Anticristo. E isso aí, por isso que Jesus alerta, né? Aquele que um será levado e outro será deixado. Então o governo do anticristo vai ser depois da ressurreição. Vai ser depois do arrebatamento depois do arrebatamento. Do arrebatamento da igreja. Né? O anticristo, então, ele vai surgir depois do arrebatamento. Não, o anticristo, ele já existe. No caso, muitas coisas que acontecem aí, a gente vê, já são coisas já preparando já esse governo do anticristo, que ele já está, assim, como é que eu posso dizer, não está declarado ainda, né? Mas ele vai, mas nesse período aí ele vai se manifestar. E eles já estão preparando uma moeda única, né, tal de Drex, né? Isso. Já ouviu falar no Drex, que estão falando agora? Não ouvi falar. Agora tem o Drex, Drex, né, missionário Vanessa? Que é uma moeda única. Isso. Né, que é o dinheiro digital, completamente digital. Eles estão informando que dentro de 10 anos não existe mais, não vai existir mais o dinheiro físico, né? A moeda, o dinheiro em papel, o dinheiro físico, não vai existir mais. Né? Dentro de 10 anos, e está acontecendo tudo muito rápido, né? As coisas, né? Sim. Então é isso aí.
Não, é o que eu entendo ali, né, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, que fala, porque o meu Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Tu viu que tem um versículo que fala, né? Que o nosso corpo ele vai ser transformado, né? Vai ser um corpo incorruptível, né? Um corpo sem pecado, né? Um corpo santo, É em um 1 Coríntios, corpo santificado, né? 1 Coríntios capítulo 15, ali no versículo 51 por ali. Ali fala isso, diz assim que nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Né? Sim. Todos seremos transformados. Então, teremos nosso corpo transformado aí, Glória a num corpo Deus. glorificado, incorruptível. Que não vai estar sujeito, então, incorruptível, um corpo que já imune ao pecado, né? Um corpo. Aqui eu puxei, né, uma lista de versículos bíblicos que falam sobre arrebatamento, né? Tem um aqui que fala com mais clareza, é Mateus. Mateus capítulo 24, do versículo 30 ao versículo 31. Livro de Mateus, capítulo 24, do versículo 30 ao versículo 31, fala: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, né? Aqui que tu falou que ele vai vir nas nuvens, que não vai colocar os pés na terra, né? Que fala o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, né? Vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com rijo, fala rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Né? Vai nos quatro cantos do mundo, os anjos. Vai ser muito anjo, né? Isso. Essa palavra, é que nem eu disse, a palavra rapto, o arrebatamento significa rapto. E quem vai fazer isso vão ser os anjos. Os anjos vão descer, vão muito rapidamente arrebatar, levar para o céu os escolhidos de Deus. Glória a Aqueles que Deus. estiverem numa condição de obediência a Deus. 1 Coríntios capítulo 13, no versículo capítulo 15, né? Só para mim complementar o que tu falou. Deus ali. abençoe ali o pastor João do Garimpo. João do Garimpo, paz, boa noite, bom fim de semana. Amém, igualmente. Pode falar. Quando tu falou a respeito da transformação, corpo transformado, né? É 1 Coríntios 15, 51, diz assim, ó, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Também concordando com o 1 Tessalonicenses. Né? Ah, sim. Amém, glória a Deus. Né? Então é isso aí. Né? Vou aproveitar que eu tenho aqui 13 minutos e eu vou tocar aqui algum áudio, né, que faltou. Aí depois a gente vai fazer uma oração, né, para estar encerrando a programação. Vamos orar por todos, né? Vamos encerrar com uma oração, orando por todos, abençoando a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui, ó. Certo, me manda um pix daí que eu vou fazer. Oi, Bidio Bidio. Ou, oi, papai. Você que escolhe como você quer ser chamado agora, né? Papai, mamãe sempre sonhou em encontrar alguém especial para ter uma família. Então Deus, como sempre, ouviu a oração dela e escolheu você para ser essa pessoa importante. Ela te ama muito. Estamos muito felizes por ter você como nosso herói. Foram muitas tentativas, né? E você nunca soltou a mão dela. Eu sou um anjinho que Deus enviou. Eu vim do céu por causa do amor que vocês sentem um pelo outro. Eu tô chegando, papai. É, amor.
tudo que sonhamos se realizou. Chegou a herança de um grande amor. Somos 3. Já fiz a eco. E amanhã, 30/8, fechamos 12 semanas. Data prevista para o parto, 14 de março. Eu tenho 55 gramas e 5,4 centímetros. Final de semana que vem eu tô aí. Eu te amo mais que tudo nesse mundo, meu amor. Glória a Deus. É isso aí, né? Aqui, ó. Tem da Andressa. Andressa apoiadora. Willer PK3, galeria. Ah, oi amor. Só pra te dizer que tá todo mundo bem. Tô trabalhando. Hoje eu levei o Arthur do médico, daí eu troquei. Então eu vou trabalhar de noite aqui na usina. Tá todo mundo bem. A tua mãe não vai na visita amanhã. Acho que é porque é final de mês, né? Daí tá todo mundo sem dinheiro. Eu recebi tua carta. E sobre a troca de domingo, não foi nos passado nada, tá? O que eu recebi por e-mail foi que não teve modificação nenhuma referente a trocas. Então, tu vê e me avisa qualquer coisa, tá? Vou te mandar uma carta amanhã pela Sabrina. E fica bem, tá? Me manda avisando como é que tu tá, como é que tá o trabalho, atendimento aí. Se passou pelo médico, se não, tá? De resto, tá tudo. Essa semana eu não trabalhei na HT, trabalhei só aqui na usina. Hoje eu tô aqui na usina. E vou ficar aqui até as 23 horas. Tá bom? Um beijo, te amo. Oi, pai, quanto tempo? Muito tempo que eu não te vejo. Eu amo você, tá bom? Tô com saudades. Tchau. Oi, pai, tudo bem? Como é que tá? Tô com saudades. Só espera a hora de o senhor tá comigo. Um beijão, te amo. Glória a Deus, é isso aí. Então, esses foram os áudios da PECAM. Né? Então, irmãos, nós queremos agradecer a todos, né, pela participação, pela companhia. Né? Muito obrigado. Que Deus venha abençoar. Em nome de Jesus. Vamos orar agora, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Amém. Glória a Deus. Né, o irmão quer fazer uma oração, depois eu faço outra? Pode ser? Amém. Aí tu faz uma oração, depois eu continuo e encerro. Amém? Pode ser. Soberano Deus, nós aqui estamos diante da tua presença, meu Deus. Eu quero, meu Pai, te agradecer por essa oportunidade, meu Deus, que o Senhor me concedeu de estar aqui, meu Deus, nessa programação, meu Pai, sendo aqui usado por ti, meu Deus. Que essa palavra possa ter entrado ao coração daqueles que ouviram, meu Deus, que aqueles que estavam aqui ligados nessa programação, meu Deus, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, meu Deus. Que as suas bênçãos sejam derramadas sobre cada pessoa, meu Pai. E agora pela vida de cada pessoa que ouve essa programação, meu Deus. Eu não conheço cada uma delas, meu Deus, eu não estou lá para saber, meu Deus, mas o Senhor, meu Deus, é o Deus onisciente que sabe todas as coisas. O Senhor conhece todos os mistérios, meu Pai. O Senhor sabe, meu Deus, cada pessoa que está aqui assistindo essa programação, ouvindo essa programação, meu Deus, o Senhor conhece cada um, sabe dos seus problemas, das suas lutas, das suas situações, meu Deus, e o Senhor, meu Pai, tem todo o poder, meu Deus, para fazer aquilo que for do seu agrado, meu Deus, para ir de encontro, meu Deus, às suas necessidades, às suas petições, meu Deus. Aqueles, meu Pai, quem sabe que tem algum problema de saúde, que o Senhor, meu Pai, que é o médico dos médicos, que o Senhor venha, meu Deus, a resolver, meu Pai, a trazer a cura, meu Deus, para essa enfermidade, meu Deus. Aqueles, quem sabe, meu Deus, que tem um problema financeiro, meu Deus. O Senhor, meu Deus, que é o dono do ouro e da prata, meu Pai. O Senhor, meu Pai, que não deixa um filho do seu desamparado, meu Deus. Que o Senhor venha, meu Pai, a entrar com a providência financeira, meu Deus, na vida dessas pessoas, meu Deus. Que o Senhor traga, meu Deus, também conforto aos corações, meu Deus, daqueles que estão aflitos, aqueles, meu Pai, que estão com algum motivo para tristeza, meu Deus. Que o Senhor venha a confortar o coração de cada pessoa, meu Deus. Louvado seja o teu santo nome, meu Deus. Tudo, meu Pai, que eu te peço e que eu te agradeço, meu Deus, é em nome de Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Glórias a ti, meu Deus. Pai amado, Pai querido, eu oro a Ti também, Senhor. Eu quero Te apresentar, Pai, as necessidades, Senhor Deus, né, os pedidos de orações que nos chegam ali pelo Celso Soares, Pai, que pede oração. Senhor, eu não conheço, Pai, as necessidades dele, Senhor, mas o Senhor conhece. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida dele, que o Senhor, através dessa oração, Pai, que o Senhor, através dessas orações,
o Senhor possa curar, sarar, o Senhor possa libertar, restaurar, Senhor, transformar, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, venha nos curar das enfermidades e venha, Senhor, nos libertar de todo mal, Senhor, de tudo aquilo que não te agrada. Que o Senhor venha continuar limpando, Senhor, nosso coração, nossa mente, repreendendo, Pai, repreendendo as coisas que não te agradam, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Pai, aqui a rádio, Tempo de Missão. Abençoa aqui o programa Vencendo na Graça. Abençoa minha família, minha esposa, meus filhos. Abençoa aqui, Senhor, nosso irmão Júlio. Abençoa sua vida, sua família, seu ministério. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa aqui a vida do pastor Marcos Roque, a família Roque, os ouvintes da rádio, os apoiadores. Abençoa, Pai, a todos poderosamente, grandiosamente, ricamente, no nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo, vai curando, vai sarando, vai libertando, vai transformando, Senhor. Vai abençoando, Senhor, prospera todos nós, Senhor Deus, supra todas as nossas necessidades, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, né, tá por começar o mês aí, no início do mês agora, a gente vai, né, acertar aqui, né, os nossos horários na rádio Tempo de Missão, 103.5 FM, a rádio da família. Nós contamos com, né, o seu apoio, que você venha apoiar o programa Vencendo na Graça, com o evangelista Marionei, missionária Vanessa, né, com a sua oferta. É só entrar em contato, se Deus tocou o teu coração, meu irmão, se Deus tocou o teu coração, minha irmã, é só entrar em contato conosco no 519-8431-0652, 519-8431-0652. Que Deus abençoe a todos vocês poderosamente, grandiosamente, ricamente, no nome do Senhor Jesus. Passa mais uma vez aqui pro irmão Júlio, está aí se despedindo, amém? Os ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Então aqui eu me despeço de cada ouvinte, né? Espero que essa palavra tenha sido edificante, né, para cada um que ouviu, né, essa programação. Então hoje nós falamos aqui sobre a importância, né, de nós realmente obedecermos a Deus, né? Falamos sobre esse futuro eterno, né, que existe para todo ser humano. Não existe, eu costumo dizer que você pode não cumprir a Bíblia, mas a Bíblia se cumpre em você, né? Então nós temos que dar importância para o que está escrito na Bíblia, porque o nosso futuro, o nosso destino está escrito ali. Né? O céu e o inferno são uma realidade e são os únicos dois destinos para todo e qualquer ser humano, né? Eu costumo dizer também que se você não gostar de futebol, né, o resultado de uma partida de futebol não vai lhe afetar. Se o Inter ganhou, se o Grêmio ganhou, né, qual foi o time que ganhou, isso não vai lhe afetar porque não é um assunto do seu interesse. Mas se você não se interessar por Bíblia, mesmo você não se interessando, o que está escrito na Bíblia vai acontecer na sua vida, né? Então nós temos que valorizar, né, as coisas de Deus, porque realmente existe um futuro eterno, tanto maravilhoso quanto horrível, né, esperando todo e qualquer ser humano. Nós precisamos fazer nossa escolha nós fazemos agora, né? Então procure então vigiar, né, e procure obedecer os princípios de Deus, né, para que então esse futuro eterno seja o melhor possível, seja maravilhoso e seja um futuro eterno no reino de Deus. Obrigado a você que ouviu essa programação, né, e que Deus abençoe a sua vida. Amém. Vamos só ouvir esse áudio aqui do João do Garimpo e eu já encerro a programação, em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmão Marionei. Marionei, um pouco de ideia aí, né? Nós podemos ver, passo a todos os ouvintes, né? Quando vocês falam sobre arrebatamento, estamos falando sobre um rapto,
aonde acontecerá isso 7 milésimo de segundo, um abrir e fechar de olhos, né, num piscar de olho, acontecerá que os mortos que dormem em Cristo, ou que partiram daqui em condições de salvação, de vida eterna, e eles serão ressuscitados e arrebatados automaticamente, tudo em 7 milésimos de segundo, e ali estará a igreja, após ele ser ressuscitado e arrebatado, e a igreja já acompanhará junto, né, em 7 milésimos de segundo, tudo isso vai acontecer. E que o anjo vai tocar a trombeta aos 4 cantos da terra, significa do norte, sul, leste, oeste, tocará a cada canto um anjo tocará a trombeta de Deus, né? E quem vai levar a igreja nesse rapto até as nuvens para encontrar com Cristo é o Espírito Santo, a qual ele bradará: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nessa hora em que os anjos tocarão trombeta de Deus, automaticamente os mortos ressuscitarão, os que estão em Cristo, e a igreja automaticamente atrás, tudo em 7 milésimos de segundo, serão arrebatados. Isto é, no caso, a primeira vinda de Jesus, a qual os sinais dos tempos, né, que se mostram em algumas partes da volta, sobre os acontecimentos, né, claro, sem dúvida alguma, né, tudo se prepara aí para o grande manifestar do anticristo, onde se proverá aí uma só moeda, né, um só governo, um só líder religioso, uma só religião. Automaticamente isso tudo é a preparação para o caminho do anticristo. Guerra, rumores de guerra, o que nós estamos ouvindo hoje, né, é a preparação para a manifestação do anticristo. Podemos dizer que ele já habita entre os homens, porque ele também é um homem e ele vai se manifestar, né, como filho de Deus, e aonde ele só será, né, reconhecido como o anticristo. Ele vai ser reconhecido após os 3 anos e meio, após os 3 anos e meio do arrebatamento da igreja, onde automaticamente eles vão se manifestar, no caso, como ele está ali, ele estava como filho de Deus, ele vai se manifestar então claramente como o anticristo. Então, nesse momento, a igreja, a noiva do Cordeiro, já está, né, perante o tribunal de Cristo, já está sendo galardoado, né, cada um segundo as suas obras, né, estão lá recebendo a recompensa, né, do que fez aqui na terra para o Senhor, né, está ali recebendo a sua coroa, seu galardão, né, está ali recebendo a sua recompensa, onde estará na festa das bodas do Cordeiro, né. Então, após isso, aí que vem aí os 7 anos, no caso, né, que depois vemos aí, né, onde então ocorre aí próximo aí a segunda vinda de Jesus, logo na frente, né, que é aonde ele pelejará, a igreja descerá do céu com ele, a noiva, né, aonde ele pisará no Monte das Oliveiras, e segundo o Monte das Oliveiras se partirá em 4 partes, né, até porque pelo poder e pela glória do Senhor quando pisar sobre o Monte das Oliveiras. Então é quando ele vem aí, quando Israel estará sendo atacado por todas as nações, em que parte de Israel já teria sido consumido, né? Mas então, sem dúvida alguma, o Senhor pelejará a favor daqueles que eram para ser, né, a nação eleita, no caso, né, que Israel, Deus começou toda a sua obra, a sua trajetória, né, em benefício dos homens. Deus colocou através de Israel, mas Israel não reconhecendo, né, povo judeus, automaticamente aí onde teve as suas consequências. Mas vamos ficar atento, né, e sempre aí procurando aí fazer o melhor para Deus e nos preparando, né, porque tudo está indo para a reta final, né, o funilamento, né, o desamor, né, os homens amantes de si mesmos, orgulhosos, né, tudo como a Bíblia fala ali, está acontecendo. Então, sem dúvida alguma, né, nós temos que estar preparados, porque a volta de Jesus não marca dia nem hora, é como a morte, quando chega para nós, não tem dia nem hora, ninguém sabe a hora que ela vem.
Então, assim, a volta de Jesus é da mesma forma, né? Que ele só falou sobre os sinais dos tempos, acontecimentos, né? Guerra, rumores de guerra, terremotos em vários lugares, né? Fome, peste, várias enfermidades, como nós vimos hoje, né? Homens orgulhosos, avarentos, homens que pela qual, né, estão aí buscando aí nas forças e nos poderes, cada qual quer mais tomar-se liderança, né? E governar, como diz, mas eu sempre tenho dito, para encerrar o meu assunto, que, né, não temos como nós colocarmos culpa A, B ou C, direita, esquerda, seja quem for, em lideranças, porque para cumprimento da Bíblia tem que acontecer a todo aquele que daqui para frente tiver em liderança, né, tiver em governança, automaticamente eles estão sendo posicionados, né, no caso aí, pela direção do próprio Deus, porque sem dúvida alguma, né, alguns defendem um lado, outros defendem o outro, mas a verdade é essa, que o caminho para o anticristo está sendo preparado e por alguém tem que ser. Então, sem dúvida alguma, o que nós podemos fazer é o que a Bíblia diz. Não adianta nós colocarmos a culpa em ninguém, não adianta nós blasfemar, né, acusar, né, gritar, sapatear, como nós já estamos vendo aí um líder aí sendo isso pode sofrer uma condenação aí devido a falar besteira, né? Sendo que ele como um grande líder, como se diz, o que ele tinha que fazer é o que a Bíblia manda, orar pelas autoridades, porque toda autoridade ela é constituída por Deus, toda ela, seja o homem querendo ou não, toda ela é constituída por Deus. E o que o cristão tem que fazer é orar por aquele que está na liderança. Agora, o crente pode falar toda a besteira que ele falar, porque é crente mesmo, ele crê em tudo, tudo ele aceita, né? Tudo ele coloca até muitas vezes na frente de Deus, como estão vendo muitos por aí. Mas o que na verdade é o que nós temos que só orar pelas autoridades, porque todas elas, diz a Bíblia, que são constituídas por Deus. Amém, meu irmão? Amém, glória a Deus, né? Glória a Deus. Muito bom o comentário. Bom comentário, né? O João do Garimpo, ele se formou agora há pouco tempo. Tava fazendo teologia. Aí se formou, né? Então tu vê a importância que é a teologia, né? A teologia é adquirir conhecimento da palavra de Deus, né? É o aprendizado da palavra de Deus e é muito bom, né? E quem diz só quem não a pessoa para criticar, que nem acontece, principalmente esse pessoalzinho aí pentecostal, né? Gosta muito de criticar os teólogos, né? A teologia. E nós sabemos que esse é o verdadeiro conhecimento que liberta. É o verdadeiro conhecimento que transforma, que restaura, que faz toda a diferença na nossa vida. Porque eles estão mal acostumados aí, né? Mas não vamos entrar no assunto aí, eu já preguei no início da outra, só assisti a outra live do início, né? Para entender. Eles estão acostumados com engano, né? Mas não querem a verdade, não querem estudar, não querem estudar a palavra, não querem fazer um cursinho, nem que seja um básico em teologia, né? Para aprender um pouco a palavra de Deus. Mas eu quero combinar com o irmão João do Garimpo. Quero combinar com ele para ele vir numa sexta-feira também, trazer um estudo da palavra, né, para nós, né, sobre o arrebatamento, sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. De repente dá para o irmão vir junto também aí, colocar os irmãos aí, nós três aí, né? Ó, tem 3 microfones aí, fizemos um podcast. Um podcast. Né? O irmão vem, o irmão João do Garimpo, né? E a gente faz um podcast aí sobre o arrebatamento, sobre a vinda de Jesus. Tá bom, vou encerrar que meu horário já foi. É isso aí então, irmãos. Muito obrigado a todos. Se Deus permitir, estaremos de volta sexta-feira que vem, às 6 horas da tarde, com mais um programa Vencendo na Graça. Tenham todos uma boa noite.
Tenham todos um bom final de semana. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Fui. Disseram que você não é